Querido amigo e amiga, quero dar as boas-vindas ao nosso canal. Eu sou o pastor Álvaro Lopes. No nosso canal você vai encontrar um conjunto de pregações e meditações da Palavra de Deus. Desde já quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal, deixe o seu like nas suas visualizações e ative o sininho para que seja avisado pelo YouTube quando nós postamos novos vídeos. Quero também lhe convidar a compartilhar as suas visualizações com os seus amigos, de modo a podermos levar a Palavra de Deus cada vez mais longe. Obrigado. Agora eu quero convidar você para um momento de reflexão, de meditação na Palavra de Deus e, como nós dissemos na semana passada, demos início a uma sequência de pregações no Salmo número 23 e hoje nós vamos dar continuidade a essas reflexões, a essas meditações e nós queremos convidar você para abrir a sua Bíblia e vamos ler juntos o Salmo número 23. Amém? Abra a sua Bíblia. Diz assim a Palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Na semana passada nós começamos as nossas reflexões aqui neste capítulo, neste Salmo 23. Meditamos alguma coisa sobre o versículo 1, em particular a primeira frase que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós meditamos sobre essa frase e dissemos que essa expressão fala-nos acerca da comunhão que Deus nos convida a termos com Ele, o relacionamento que Deus nos convida a termos com Ele. A segunda frase deste versículo nós queremos meditar nela hoje e ela diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esta expressão agora fala de provisão. Se por um lado a primeira expressão, a primeira frase nos fala de relacionamento, o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você, a segunda frase agora ela fala-nos acerca de provisão. O nosso Deus é um Deus que provê, que sustenta o seu Filho. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa ajuda, Ele é aquele em quem nós podemos confiar. Antes disso, porém, eu quero ainda compartilhar com você um pensamento sobre este salmo de uma forma geral e chamar a sua atenção para um detalhe que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus e que nos ensina que este salmo ele é um salmo de testemunho e de coragem. Se você analisar, se você estudar, meditar um pouco neste salmo, você vai ver que ele transborda fé, ele transborda coragem da parte de Davi, da parte do salmista, do autor dessas palavras, em relação ao seu Deus e em relação ao seu Senhor. Quem fala neste salmo não é o pastor. Este salmo não é um salmo de promessa da parte do pastor em relação ao seu povo, em relação às suas ovelhas, em relação a cada um de nós. Não, ele não é um salmo de promessa, ele é um salmo de testemunho. Quem está a falar aqui não é o pastor, quem está a falar aqui é a ovelha. E a ovelha dirige-se ao seu pastor e ela vai dar um testemunho tremendo. Davi dá um testemunho tremendo acerca do seu Senhor, como ele vê o seu pastor em relação à sua vida. O Salmo 23 é uma declaração convicta da ovelha sobre a segurança e a confiança que ela tem no seu pastor. O salmista está absolutamente convicto, ele está absolutamente seguro acerca de tudo o que ele diz ao seu pastor. Ele diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele faz-me deitar em verdes pastos, Ele me guia a águas tranquilas. É um testemunho que Davi vai dando em relação ao seu Deus. Davi coloca-se no lugar da ovelha e ele declara acreditar plenamente no seu pastor. Ele está totalmente seguro nas mãos do seu pastor, está totalmente seguro acerca de quem é o seu pastor. Então é uma lição maravilhosa que nós temos para a nossa vida, de aprender acerca deste salmo, como deveria ser a nossa visão em relação ao nosso Deus, em relação ao nosso Senhor Jesus, em relação ao pastor da nossa vida, ao pastor da nossa alma. Este salmo ele deveria ser declamado por cada um de nós, todos os dias. A cada manhã, quando nós nos levantamos da nossa cama, quando nós vamos começar um novo dia, nós vamos pegar neste salmo e declará-lo. Falar à nossa alma e falar ao nosso Deus. O que é que nós pensamos acerca dele? Qual é a nossa opinião, a nossa convicção acerca do nosso Deus? E dizer: Senhor, Tu és o meu pastor. Tu és aquele que me leva para verdes pastos. Tu és aquele na mão de quem eu tenho toda a segurança. E testemunhar isto para com o nosso Deus e ao mesmo tempo confirmar para a nossa alma a nossa própria convicção
aquilo que nós acreditamos acerca do nosso Deus e acerca do nosso Senhor enquanto nosso pastor. A palavra de Deus diz que o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã, pois nós deveríamos renovar a nossa confiança a cada manhã também. A cada manhã nós deveríamos renovar a nossa fé. Da mesma forma que Deus renova as suas misericórdias, eu e você precisamos renovar a nossa fé, precisamos renovar a nossa confiança no nosso Deus. Então eu lhe convido, todo dia na sua vida, durante um tempo pelo menos, comece o seu dia declarando o Salmo 23. Fale com a sua alma no Salmo 23. Expresse através do Salmo 23 o que você pensa acerca do seu Deus, acerca do seu pastor. Esta é uma primeira lição introdutória que nós podemos aprender aqui nesse texto. Voltando agora aqui à nossa sequência de pensamento, eu quero falar então com você acerca de Deus como aquele que tem todo o socorro e todo o suprimento para mim e para você. E é muito interessante, nós estávamos falando acerca do testemunho que Davi dá do seu pastor, e olha o testemunho que ele dá, ele diz, nada me faltará. Davi estava absolutamente convicto de que Deus nunca haveria deixar faltar nada na vida dele. Tudo quanto ele precisasse, tudo quanto fosse essencial, Deus haveria de dar, Deus haveria de fazer chegar à vida do seu servo. Esta expressão, nada me faltará, ela fala de suprimento, fala do cuidado de Deus para com o seu povo, para com as suas ovelhas. É como o lugar de um pastor que cuida das suas ovelhas, aquele pastor que tem um rebanho, estou falando agora de um pastor de rebanho mesmo, e ele tem o seu rebanho, e ele se preocupa com as suas ovelhas, ele cuida delas, ele trata da saúde delas, mas não somente isso, ele se preocupa com o sustento delas. Então, todo dia, aquele homem se levanta cedo, pega no seu rebanho, tira-o do curral e leva para pastagens onde tem uma grama verde, onde as suas ovelhas podem se alimentar, onde as suas ovelhas podem se nutrir, se desenvolver, crescer e ficar bem alimentadas. Pois o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, e Ele tem exatamente o mesmo cuidado para comigo e para com você. Eu sei que por vezes na nossa vida nós passamos por algumas situações de carência, ou às vezes não são até carências essenciais, mas é alguma coisa que a gente deseja, alguma coisa que a gente queria ter na nossa vida, mas por algum motivo não está chegando na nossa mão, está demorando para chegar na nossa mão, mas ainda assim, Deus está cuidando, Deus está no controle da nossa vida, Deus está nos sustentando e de alguma forma Ele não nos deixa falar com nada. O Senhor Jesus deu um testemunho acerca deste cuidado que o Pai tem em relação a cada um de nós. E Ele disse, olhai as ervas do campo, olhai os pássaros no céu, vejam como eles se vestem, vejam como é nobre, como é bela a sua vestimenta. E Jesus vai mais longe e Ele disse, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com todas as suas capacidades, com todo o seu dinheiro, foi capaz de se vestir como qualquer um deles. E realmente muitas vezes a gente sai e encontra lá fora um pássaro, e nós aqui no Brasil temos uma natureza tão linda, os pássaros têm uma coloração exuberante, é maravilhoso a gente ficar admirando a criação, admirando o poder de Deus e a criatividade de Deus na sua criação. E só que, porém, Jesus usou a natureza, a erva do campo, os pássaros no céu, como uma ilustração para dizer que Deus tem muito mais cuidado em relação a mim e em relação a você. Deus é um Deus que cuida, que dá o suprimento, que dá o necessário para a nossa vida, muito mais além do que Ele faz com os pássaros do céu ou com a erva do campo. A capacidade de Deus, o cuidado de Deus em relação a mim e a você é muito maior. Segura a sua fé em Deus, confie nele, acredite que Deus sempre vai suprir a sua necessidade. Nós somos seres ansiosos, nos preocupamos por antecipação, queremos ter por antecipação hoje aquilo que nós vamos precisar amanhã. Às vezes Deus não faz isso, às vezes Ele faz com que a gente receba hoje o que nós precisamos para hoje. Às vezes a gente precisa de colher de manhã o que vamos comer ao jantar. Mas de uma forma ou de outra, Deus sempre vai fazendo chegar o suficiente para a minha vida e para a sua vida. Porquê? Porque Deus tem um cuidado muito maior em relação a mim, em relação a você, do que aquilo que Ele faz em relação à sua natureza. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus também ensinou cada um de nós a orar pelo nosso sustento. Ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o Senhor nos ensinou a orar ao nosso Pai do céu pelo nosso sustento.
Não somente nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá, mas também devemos interceder realmente na presença de Deus pela nossa vida, e até pela vida de nossos irmãos, nossos amigos, nossa família, alguém que a gente está conhecendo, que está passando uma necessidade de material. Nós podemos também interceder na presença de Deus por causa dessas pessoas, orar pelo sustento. E Jesus nos ensinou a orar pelo sustento. Agora, um detalhe interessante é que no Pai Nosso, o Senhor disse para nós orarmos pelo sustento do dia. O sustento do dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor não disse para você orar, ou para eu orar, pelo sustento do próximo mês, pelo sustento do próximo ano. O Senhor, dá-me agora, enche já os meus celeiros, enche já a minha conta bancária, para que eu fique tranquilo. Era assim que nós queríamos ver o suprimento de Deus, não é? Era dessa forma que nós queríamos que Deus nos tratasse, que Ele nos desse logo antecipadamente, com abundância, que era para nós relaxarmos e não precisássemos de nos preocupar. Só que eu quero dizer que muitas vezes os tempos de carência são tempos de exercício da nossa fé. São tempos de exercício da nossa confiança em Deus. São provações que Deus permite que venham na minha vida e na sua, para nos ensinar a analisar o nosso coração, para saber em que medida, quanto é que nós estamos conseguindo confiar verdadeiramente no nosso Deus. Você confia em Deus verdadeiramente? Você confia que o sustento para amanhã vai chegar na sua mesa? Você confia que Deus não vai deixar faltar nada na sua mesa? Pois o texto diz, o Senhor é o meu pastor e por causa disso nada me faltará. Então a lição mais importante desta parte do Pai Nosso é justamente nos ensinar a pedir o nosso sustento, mas ao mesmo tempo a pedir com fé e a esperar a resposta e a provisão do nosso Deus. Deus não tem que nos dar antecipadamente, mas Ele dá em cada dia aquilo exatamente que nós precisamos. Por causa da nossa ansiedade, nós queremos receber por antecipação. Deus não é obrigado a fazê-lo. Lembre-se do maná lá no deserto. O maná caía a cada dia para aquele dia. Não dava para estocar o maná. Deus não mandava antecipadamente o alimento do dia seguinte. Não, era o alimento do dia. O pão nosso cada dia nos dá hoje. E era no hoje que Deus fazia chegar o alimento. E aquele povo ele tinha que acreditar, tinha que confiar que no dia seguinte a fidelidade de Deus iria fazer chegar de novo o seu alimento. É isso que muitas vezes que Deus quer fazer comigo e com você, quer fazer com que a nossa fé seja trabalhada, seja exercitada, para que possamos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Precisamos aprender que o suprimento diário de Deus é um exercício à nossa fé, é um trabalho de encorajamento à fé e à nossa dependência de Deus. Deus quer que eu e você confiemos plenamente nele, confiemos plenamente no seu poder, na sua capacidade de provisão, na sua misericórdia, na sua graça para com a nossa vida. Deus espera isso de mim e de você. E às vezes, para que isso aconteça, precisa trabalhar a nossa fé. Nossa fé às vezes é muito pequena, é muito minúscula. Ela não se exercita como precisa. Então, para que ela seja exercitada, Deus precisa trabalhar essa fé. E às vezes ele usa um pouco da carência, deixa faltar alguma coisa, para que a gente dobre o nosso joelho, clamemos na presença de Deus, reconheçamos que o nosso Deus é o nosso Pai, que tem cuidado de nós, que tem provido para a nossa vida. Olhe para trás. Quanto Deus já fez por você? Quanto Deus já fez pela sua vida? E veja como isso é uma garantia do tanto que Ele ainda vai fazer por mim e por você. É claro que todos nós nos sentimos confortáveis quando nós abrimos a nossa geladeira e ela está cheia, quando nós vamos na nossa despensa e as prateleiras estão cheias de alimento. Como é realmente confortável nós vermos isso. Nós vemos o suprimento de amanhã, o suprimento que foi enviado antecipadamente. Nós olhamos para a nossa despensa e nos congratulamos, graças a Deus, temos o suficiente. Nós lembramos aquele homem rico que teve uma grande colheita e encheu os seus celeiros. E quando os seus celeiros estavam cheios, ele viu que não conseguia acomodar mais da sua colheita, e ele disse: vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores. E quando ele olhou para a sua colheita, ele disse: minha alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe e folga. E esse sentimento que a nossa provisão futura já está assegurada, com certeza ela é reconfortante, mas ele faz diminuir a nossa fé, ele faz diminuir a nossa confiança em Deus. Nós passamos a confiar nos bens e não no Senhor dos bens.
nós possamos a confiar na nossa despensa e na nossa geladeira, e não em Deus, que encheu a nossa despensa e encheu a nossa geladeira. Então, muitas vezes, Deus permite realmente que a nossa geladeira fique um pouco vazia, a nossa despensa também fique um pouco mais empobrecida. Para quê? Para que a gente olhe para o nosso Deus e diga: eu preciso de Deus na minha vida, eu vou orar, Deus vai me ajudar. Por quê? Porque Ele é o meu pastor, e o meu pastor não vai me deixar faltar com nada. Nestes dias que nós vivemos de pandemia, muitos de nós estão sofrendo carência, dificuldade, em consequência da falta de trabalho, e não tendo trabalho, nós também não temos dinheiro. Alguns de nós têm negócios e os negócios não estão indo bem, não estamos conseguindo vender, não estamos conseguindo produzir no ritmo que nós pelo menos fazíamos antes, e isso com certeza vai fazer com que o dinheiro que chega até a nossa vida ele vai diminuindo e nós vamos ficando preocupados. Porém, este tempo é um tempo de exercitar a nossa fé. É nestas horas que nós vamos ver se nós confiamos ou não no nosso Deus. Onde é que está colocada a nossa fé? Eu tenho visto muita gente se desesperando, ainda não chegou no limite, mas já está sofrendo. Meus queridos, vamos confiar em Deus. Vamos confiar que há um Deus que tem poder, que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós enchemos a boca para dizer: o Senhor é o meu pastor, mas depois a gente não acredita que nada nos faltará. Ele não vai deixar faltar nada. Confie em Deus, descanse em Deus, tranquilize a sua alma, espere em Deus. Deus vai fazer chegar o suficiente à sua vida, uma porta vai se abrir, um negócio vai aparecer, alguma coisa Deus vai fazer para que na hora certa você tenha sempre o necessário, tenha sempre o suficiente para a sua vida. E sabemos ainda que este tempo vai passar, a economia vai voltar a abrir, mas não vai ser tão fácil ainda como estava sendo antes. Nós não vamos voltar imediatamente a janeiro de 2020, não. Nós sabemos que o desemprego está aumentando, as empresas estão despedindo, muita gente vai ficar sem seu trabalho, sem seu emprego. Então nós estamos enfrentando uma nova era de dificuldades na nossa vida. Hoje eu fiquei sabendo de movimentações militares extremamente pesadas. A palavra de Deus diz que nos tempos próximos à vinda de Jesus, e nós continuamos a reafirmar que nós acreditamos que a vinda de Jesus está próxima, e a palavra de Deus nos ensina que próximos à vinda de Jesus irão acontecer coisas realmente como estas, mas também guerras e rumores de guerras. Hoje eu ouvi uma notícia que dizia que os Estados Unidos mandaram para o mar 7 porta-aviões nucleares para fazer não sabemos o quê. Mas alguma coisa está em preparação. Sabemos que estão havendo também provocações militares de outros países e os Estados Unidos estão se protegendo, estão se adiantando, estão avançando com as suas peças neste tabuleiro de xadrez mundial. Os Estados Unidos já estão colocando as suas peças adiantadas para se proteger em relação a algo que possa acontecer. Veja como a palavra de Deus está certa, como ela realmente se confirma. A palavra de Deus diz que nós iríamos ouvir falar acerca de guerras e rumores de guerras. E é o que está acontecendo. Então, tempos difíceis talvez estejam se avizinhando, independentemente dessa questão de poder haver uma guerra ou não. Nós sabemos que só as consequências econômicas a nível mundial desta pandemia vão ser sérias e isso pode trazer realmente dificuldades adicionais para a nossa vida. Agora, independentemente do que possa estar acontecendo, Deus é o mesmo. O mundo pode mudar, essa pandemia pode mudar o mundo completamente, mas não vai mudar Deus, não vai mudar o nosso pastor. Ele sempre será o mesmo, ontem, hoje e eternamente, porque ele não muda em relação à sua natureza, em relação ao seu caráter, em relação aos seus cuidados, em relação a cada um de nós. Então confie em Deus. Independentemente se você tem trabalho ou não, independentemente se está chegando dinheiro na sua vida ou não, independentemente se a sua despensa e a sua geladeira está cheia ou não, confie em Deus. Não deixe nunca de confiar em Deus. Amém? Há agora também um segundo pensamento que eu quero compartilhar convosco, aqui neste salmo e neste versículo, e nesta mesma frase. Ela diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o que Davi queria dizer nesta expressão, numa tradução um pouco mais rigorosa, um pouco mais correta, seria o seguinte: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. O que Davi está tentando dizer é que a presença de Deus é muito mais importante do que os bens materiais.
Os bens materiais comparados com Deus na nossa vida não têm nenhum significado, não têm nenhum valor. Por isso, a tradução mais correta deste versículo seria: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Nós precisamos de voltar a apreciar a presença de Deus, a sentir a presença de Deus, a nos regozijarmos com a presença de Deus e ter a presença de Deus como o mais valioso que eu possa ter na minha vida, que você possa ter na sua vida. É muito mais importante do que ter a geladeira cheia, é ter Deus na nossa vida, é ter uma vida de comunhão com Deus. Lembro da pregação da semana passada, ela falava de relacionamento, Deus presente na nossa vida. Deus quer estar comigo, Deus quer estar com você. Muito mais do que um pai que não deixa faltar nada na sua casa. Deus quer ser um pai presente. Sabe, tem famílias que os pais trabalham muito e por causa do seu trabalho muitas vezes se ausentam por longos períodos de tempo, ganham realmente muito dinheiro e às vezes até ganham muito além daquilo que precisam, mas por causa do dinheiro eles vão e lá na frente os filhos dão testemunho que o pai nunca deixou faltar com nada, mas foi um pai ausente. Às vezes parece que nós queremos um pai assim da parte de Deus, queremos um pai que supre toda a nossa necessidade, mas está ausente. Porque nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, queremos fazer o que nos apetece, não queremos que Deus se meta, só queremos que Ele supra toda a nossa necessidade. Eu quero dizer que essa visão está totalmente errada. Infelizmente, a igreja dos nossos dias, ela tem trabalhado muito essa área material e tem estimulado muito os cristãos a buscarem a área material e tem se esquecido do Senhor, tem se esquecido do Deus da bênção. O Deus da bênção é muito mais importante do que a bênção de Deus. Infelizmente, nós estamos tão focados na bênção de Deus que esquecemos do Deus da bênção. Por isso é que Davi, nesse versículo, ele diz: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Se eu tenho Deus na minha vida, eu tenho tudo o que eu preciso, não vai faltar nada, não há nada que me possa faltar se eu tenho Deus na minha vida. Então pense dessa maneira em relação ao seu Deus, pense dessa maneira em relação ao seu Senhor, em relação ao seu pastor. Deus é o seu pastor, você não precisa de mais nada. Se você tem Deus na sua vida, pois então você tem tudo que você precisa. Você tem o melhor, você tem o mais precioso. O que mais você pode ambicionar além de Deus na sua vida? Com certeza as questões materiais também serão resolvidas, mas Deus quer ser valorizado pela sua presença, pelo seu cuidado, pela sua comunhão, pela sua convivência, pelo seu relacionamento conosco na nossa vida. Por isso é que este versículo é um conjunto. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Com o Senhor eu tenho um relacionamento, e porque eu tenho um relacionamento com Deus, eu não preciso de mais nada. Era assim que Davi pensava, meditando lá no meio das suas ovelhas, olhando para o firmamento do céu, lembrando-se do seu Deus, e ele pensava assim: se eu tenho Deus, o que é que está faltando na minha vida? Nada, eu tenho tudo. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo, então não me está faltando nada. Esse era o pensamento de Davi, e esse é o pensamento que eu e você precisamos de ter em relação ao nosso Deus. Como havíamos dito, infelizmente a igreja tem investido muito no direcionamento material e tem levado muitos cristãos a desejar apenas ter coisas, que Deus lhes dê coisas, e esquecem-se de que precisam de ter Deus na sua vida. Este tipo de direcionamento desenvolve em nós um sentimento egoísta, em que nós só pensamos em nós só queremos para nós, esquecemos do Senhor, esquecemos de o honrar, esquecemos de o glorificar na nossa vida. Tiago denuncia esta falsa doutrina lá na sua carta, e ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe por que muitas vezes nós passamos carência na nossa vida? Porque nós temos motivações erradas. Nós queremos que Deus nos abençoe por motivos errados, por motivos egoístas, para nós mesmos. Tiago acrescenta dizendo que nós queremos para gastar nos nossos deleites, gastar nos nossos prazeres. Não é para honrar o nosso Deus, não é para glorificar o nosso Deus, é só por nossa causa mesmo. E sabe o que é que o Senhor diz? Quando nós pedimos desta maneira, quando nós alimentamos este tipo de sentimentos, Deus simplesmente não dá. Mas nós conhecemos o nosso próprio coração e nós sabemos que nós mesmos, muitas vezes, nós somos egoístas e nós queremos para gastar os nossos prazeres, às vezes até para nos exibirmos perante as pessoas. Vejam como eu sou um homem e uma mulher abençoado. Olha como Deus cuida de mim. Nos gloriamos. Eu conheci uma pessoa que dizia: se Deus me deu é porque eu merecia. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos absolutamente nada. Se Deus nos dá é pela sua graça, é pela sua misericórdia. E sabe o que acontece quando nós começamos a pensar dessa forma? Deus tira. Deus vai e tira. É o que diz Tiago.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com os vossos deleites, pedis para ser orgulhosos, pedis para ser altivos, pedis para ser arrogantes. Aí Deus vai e não dá. E nós começamos a passar carência, nós passamos a passar dificuldade. Então, reveja também os seus princípios, reveja também as suas motivações. Por que é que você procura Deus? Por que é que você está buscando Deus? Você está orando, está dobrando o seu joelho na madrugada, mas qual é a sua motivação? É para dar glória a Deus mesmo ou é só por sua causa? Porque muitas vezes a nossa despensa está vazia, é por causa disso. Porque nós não estamos dependendo do nosso Deus, nós não estamos confiando no nosso Deus, nós não estamos querendo Deus acima de todas as coisas da nossa vida, nós não estamos achando que Deus é mais importante do que as coisas. Na verdade, nós só queremos as coisas para depois nos gloriarmos. Aí Deus vai inundar. E em conclusão, em relação a esta palavra, deleitemos-nos, pois, na presença do nosso Deus. Privilegie Deus, se deleite em Deus na sua vida. Que para você e para mim, Deus seja muito mais importante do que todas as outras coisas. E eu leio para você aquele versículo que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha como a palavra de Deus é coerente, como ela bate certo em todos os seus detalhes. Assim como dizia o Salmo 23, se o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Depois Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro o seu pastor, busque estar com o seu pastor, busque a justiça do reino de Deus, e as outras coisas, não se preocupe, elas vão ser acrescentadas. Amém? Depois que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e receba esta palavra como uma palavra de consolação e de exortação para as nossas vidas. E que tudo seja para a glória do nosso Deus.